Conversa com meu povo. Escolhas. Numa de suas viagens missionárias, Paulo se encontra em Atenas e assim se expressou: observando ao passar as vossas imagens sagradas, encontrei até um altar com essa inscrição: a um Deus desconhecido. Pois bem, aquilo que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem Ele fez toda a espécie humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e talvez às apalpadelas o encontrassem. A Ele que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e somos. Nossa fé cristã, caríssimo irmão, caríssima irmã, professa a certeza de que na vontade de Deus nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E nele se encontra a nossa realização e a nossa felicidade. Ao nos criar e salvar, Deus oferece uma proposta a ser acolhida no mistério de nossa liberdade, pedindo uma resposta livre e o acolhimento ao seu amor. Por misteriosos caminhos, Deus entra na vida de cada pessoa. Há poucos dias celebramos Santa Josefina Bakhita, uma santa virgem de origem africana, originária do Sudão, vinda do terrível ambiente da escravidão. Por esses caminhos, veio a se tornar religiosa canossiana. No convento, a seu pedido, Bakhita conhece aquele Deus que desde pequena, diz ela, sentia no coração sem saber quem ele era. São João Paulo II descreveu de modo admirável a resposta dada por Bakhita ao chamado de Deus. Dizia ele: na beata Josefina Bakhita encontramos uma testemunha eminente do amor paternal de Deus e um sinal esplendoroso da perene atualidade das bem-aventuranças. Nosso tempo, em que a corrida desenfreada ao poder, ao dinheiro e ao prazer causa tanta desconfiança, violência e solidão, a irmã Bakhita é-nos dada de novo como irmã universal pelo Senhor, porque nos revela o segredo da felicidade mais completa, as bem-aventuranças. A sua mensagem é uma mensagem de bondade heróica, à imagem da bondade do Pai Celeste. Ela deixou-nos um testemunho de reconciliação e de perdão evangélicos, que levará certamente conforto aos cristãos da sua pátria. A sua fidelidade e esperança são motivo de orgulho e de ação de graças para toda a Igreja. Neste momento de grandes tribulações, a irmã Bakhita nos precede na via da imitação de Cristo, do aprofundamento da vida cristã e da inabalável dedicação à Igreja. E a liturgia que celebramos no 6º domingo do tempo comum, com o texto das bem-aventuranças, nos proporciona o contato com a proposta de Deus enunciada justamente nas bem-aventuranças, nas quais somos chamados a escolhas diferentes diante da corrida desenfreada ao poder, ao dinheiro e ao prazer. De fato, o caminho da felicidade verdadeira é diferente de tal corrida. Deus não nos oferece uma espécie de mágica e nem mesmo uma vacina contra tudo que nos atrapalha. Somos homens e mulheres peregrinos de esperança,
num mundo diversificado e tantas vezes provocante, diante do qual há que fazer escolhas e buscar rumos diferentes. Vindo até nós para nos salvar, nosso Senhor experimentou no deserto tentações semelhantes, quando o demônio o provoca, sempre usando de modo inadequado a própria palavra de Deus, incitando-o a não aceitar as condições da vida humana nesta terra que Jesus tinha abraçado por nosso amor, ou oferecendo-lhe a possibilidade de fama e elogios por feitos esplendorosos, ou ainda a riqueza de todos os povos, baseado numa mentira na qual o diabo se diz proprietário de tudo. E Jesus resiste bravamente, ensinando-nos o caminho para vencer a tentação. Deus nos deu a responsabilidade de cuidar de toda a terra com as magníficas e desafiadoras forças da natureza. Entretanto, este poder se transforma em tentação e pecado quando nos conduz à irracionalidade de pretender tudo e qualquer coisa e autoridade sobre os outros, mesmo no pequeno espaço de controle que tivermos. Todas as épocas da história mostram poderosos deste mundo caindo na tentação do domínio, que leva até a pretender castigar os mais fracos e limitados, pessoas ou nações. As riquezas da terra e da natureza, ou aquelas que são conseguidas através do trabalho humano, são importantes e podem ser saudáveis, mas se transformam em tentação e pecado, que podem começar pelos sonhos de consumo, as provocações para adquirir de tudo e de qualquer forma, até chegar ao domínio exercido pelas nações mais ricas do nosso mundo, na busca incontrolável da riqueza, edificada como um ídolo para pessoas e grupos sociais. Deus quer que todos sejam felizes, de bem com a vida, não impingindo o sofrimento a quem quer que seja. Entretanto, o que São João Paulo II chamou de busca desenfreada, faz com que o prazer se torne também ele um ídolo tentador e pecaminoso. Quando se transforma em verdadeira exploração de pessoas e das forças da própria natureza, como, por exemplo, a sexualidade descontrolada e compreendida como uma fonte de satisfação egoísta. A palavra de Deus, extremamente provocante, nos é dirigida também pelo profeta Jeremias. Maldito ou bendito, bem-aventurado ou mal-aventurado. O texto que é proclamado neste final de semana nas missas diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor como os cardos no deserto. Ele não vê chegar a floração, pretende vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. E bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. E vale recordar a palavra do Deuteronômio: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e apegando-te a Ele. Pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais. A escolha é nossa. E o resultado é a felicidade autêntica e verdadeira, aqui e na eternidade. Caríssimo irmão, caríssima irmã, esteja conosco, daqui a pouco nós estaremos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós temos a alegria de estar para concluir a série de posses dos sacerdotes nas paróquias às quais eles foram destinados. Eu quero agradecer a generosidade, a prontidão dos padres
na nossa arquidiocese, estamos para completar 45 provisões novas de sacerdotes que tomam posse de paróquias e áreas missionárias. Que coisa bonita, que coisa linda. No último domingo, só para lembrar algumas coisas, eu tive 2 celebrações de posse. Na parte da manhã, eu tive uma celebração de posse e foi uma alegria imensa para todo o povo de Deus. E essa experiência se repete. À noite eu fiz outra celebração de posse. Que coisa magnífica. De manhã eu fui à Paróquia do Bom Pastor, em Marituba, de noite, na Paróquia do Santíssimo Sacramento, também em Marituba. Dom Antônio fez nesse final de semana a instalação da área missionária Santo Agostinho, deu posse para o novo administrador lá na paróquia, na área missionária de Jesus, na área missionária de São João Bosco. Dom Paulo também deu posses. Que coisa bonita, como a gente encontra, e aqui eu posso dizer-lhes que nós encontramos as igrejas repletas, a participação das comunidades, das pastorais, dos movimentos de igreja. Que bom saber que a vitalidade da nossa arquidiocese se mantém muito viva e muito pronta para enfrentar todos os desafios. Como vocês sabem, nas 2 semanas anteriores, nós tivemos as 2 primeiras turmas de retiro dos padres da nossa arquidiocese. O pregador foi Dom José Belisário, arcebispo emérito de São Luís do Maranhão. E agora, nessa semana, a partir de amanhã à noite, da segunda-feira à noite, nós teremos a 3ª turma de retiro. O pregador será Dom Paulo de Conto, bispo emérito de Montenegro, lá no Rio Grande do Sul. São experiências bonitas e durante essas semanas, todos sabem que os bispos estão também nos retiros. Então, na realidade, Dom Paulo e eu estamos nos 3 retiros. Dom Antônio esteve neste retiro que terminou ontem e agora se prepara para viajar. E a última semana de fevereiro, nós estaremos todos os bispos do Regional Norte 2 em Macapá, porque já tínhamos previsto esta reunião dos bispos, antes mesmo que soubéssemos de nomeação de Dom Antônio, e durante essa reunião acontecerá também a posse de Dom Antônio como bispo de Macapá. Então, durante esse mês de fevereiro, o ritmo de atendimento na nossa cúria, atendimento dos bispos, é, claro, diferente, porque não é possível nós estarmos, por devermos estar junto com os nossos padres para esses retiros. As missas na residência episcopal, a missa do meio-dia, só serão retomadas a partir da quarta-feira de cinzas. Então, todos tomem conhecimento dessa programação e aí, a partir da quarta-feira de cinzas, nós voltamos às missas na residência episcopal ao meio-dia. E agora as perguntas que as pessoas nos mandaram. Dom Alberto, levando em conta as dificuldades de se sustentar, quantos filhos devemos ter? Pode-se fazer planejamento? A igreja usa uma expressão diferente, não é planejamento, usa a igreja a expressão paternidade responsável. Eu vou dizer a um casal que recebe o sacramento do matrimônio para terem 10 filhos, para terem um filho, os dois têm que ter a maturidade suficiente para equilibrar a sua vida. Planejamento familiar, paternidade responsável, pode-se fazer, mas a igreja diz, vamos usar quando é necessário limitar a geração de nova vida, vamos usar os métodos que são indicados pela própria igreja como métodos naturais, né? Nós temos aqui casais responsáveis que divulgam o chamado método Billings. E quantos casais eu conheço que fazem essa experiência muito bonita e o resultado é extremamente positivo, porque o método Billings ajuda o casal a equilibrar o próprio relacionamento, a crescer, a viver também a vida conjugal de uma forma adequada e, segundo, a vida espiritual que os dois se projetaram ter. Então, as pessoas procurem conhecer através das paróquias da pastoral familiar
porque existem esses métodos que podem ajudar as pessoas. O que não pode e que anula o casamento é um casal casar-se tendo a intenção de não ter filhos. Quando esta intenção de não ter filhos é expressa claramente antes do casamento, mesmo que o casamento tenha sido celebrado na igreja, na realidade ele é nulo. Então, não se pode dizer não quero ter filhos de jeito nenhum. Se você vai ter 1 ou 10, ou se não vai ter por causa da própria natureza, é outra história. Jocélia Campos, de Belém. Como a igreja trabalhará o meio ambiente este ano na campanha da fraternidade? Veja, nós vamos fazer a abertura da campanha da fraternidade. Na quarta-feira de cinzas é a abertura para todo o Brasil. E no final de semana seguinte, nós teremos 8 celebrações de abertura da campanha da fraternidade nas 8 regiões episcopais. Então, nós temos uma proposta de cuidado, desenvolver uma pastoral em vista da ecologia integral. Não é que vamos criar pastoral para isso, não. Todas as pastorais, todas as paróquias, as comunidades deverão buscar a contribuição em função do meio ambiente, de equilíbrio, de trato. Quando a Bíblia fala da criação, diz que a gente tem que cuidar da própria natureza. E isso implica a responsabilidade sobre o meio ambiente. Nós ofereceremos pouco a pouco ideias e propostas e as pessoas podem estar em contato com a paróquia, porque fizemos um treinamento para a campanha da fraternidade, estavam presentes 480 representantes das paróquias, tivemos um dia inteiro de treinamento, de formação, e se Deus quiser o resultado será muito positivo. Catarina Assunção, de Capanema. A igreja reconhece o batismo realizado em outras religiões? Veja só, vamos estar bem atentos a isso aqui. Você vai falar de outras religiões? Então, uma religião, vou dizer uma religião oriental, o budismo, não tem batismo, né? Certo? Agora, você vai falar outras igrejas, quando você fala de igrejas ou comunidades eclesiais, você está dizendo de cristãos. E como é que a gente vai saber? Uma pessoa vem de outra igreja e é admitida na igreja católica. Então nós temos que verificar se o batismo recebido é válido. Condições: que aquela igreja acredite que o batismo é necessário para a salvação. Segundo, que seja o batismo com a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se foi julgando a água, se foi mergulhando no rio, não é que a quantidade de água é que mostra a validade do batismo, mas tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando há dúvida, uma pessoa que chega à igreja católica, quando há dúvida, na hora do batismo a gente fala: se não és batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o reconhecimento é caso por caso, situação por situação. Paula Ataíde, de Belém. A pastoral das Ezequias ainda existe? E se não existisse, como é que nós vamos fazer? Veja o trabalho dos diáconos. Que coisa impressionante! Os diáconos permanentes que a todo momento estão fazendo celebrações e, aliás, é uma prevenção em relação a outros grupos que às vezes se dizem católicos e fazem celebrações ezequiais, até usando textos da Igreja Católica, e não são da Igreja Católica, mas são de outros grupos religiosos. Nós temos, por exemplo, a região episcopal Santa Cruz fez, no ano passado, um belo treinamento para a pastoral das Ezequias. Então, é claro que ela existe e é importante que exista, até porque nós temos as várias celebrações que acontecem a todo momento quando as pessoas são chamadas para junto de Deus. Cíntia Santos, de Belém. Como podemos ter contato com o padre exorcista na Arquidiocese de Belém? Veja só, Cíntia, primeiro, cada situação deve ser levada através do pároco à avaliação do arcebispo. Nós estamos preparando um sacerdote para ser o exorcista oficial da nossa arquidiocese. Nesses dias teremos uma reunião do presbitério
e o assunto de estudo vai ser o assunto da questão do exorcismo. Então nós estamos preparando, não temos um exorcista oficial, mas quando acontece algum caso, então, por enquanto, isso é reservado aos bispos, né? Mas a gente precisa ter um bom discernimento, tá certo? Quando a gente abre o livro dos exorcismos, o ritual dos exorcismos, a igreja diz assim: não se pode fazer um exorcismo a não ser depois de uma anamnese psicológica e médica, porque a maior parte dos casos que as pessoas acham que tem possessão, a maior parte dos casos trata-se de reações do ponto de vista nervoso, etc. Então, é procurar através do pároco, que vai encaminhar ao bispo a partir do seu discernimento, da sua avaliação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.